Oi, gente, tudo bem? Vim aqui para passar boas notícias para vocês, que Deus nos diz através da palavra dele. Eu vou ler a palavra de Jeremias 33, que fala assim: "E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é Senhor." Então aqui Jeremias estava numa situação difícil, ele estava encerrado, ele estava com as mãos presas, né? Porque o povo não estava aceitando as profecias dele, profecias ruins, né? Que de fato iam acontecer, mas eles não estavam aceitando. Então eles prenderam ele, encerraram ele, né? Prenderam com os pulsos ele no pátio. Então era uma situação ruim. E mesmo assim, Deus veio falar com ele, né? Diz assim: "E veio a palavra do Senhor a Jeremias." Então, nas situações ruins, indesejadas que a gente passa, Deus sempre fala conosco, Ele sempre tem uma palavra para nós, Ele não nos abandona de forma alguma, né? E aí, ainda diz assim, que o Senhor que faz isso. Então, muitas das vezes as coisas ruins, indesejadas que acontecem conosco, são coisas que Deus mesmo que faz, porque aquilo gera um propósito na nossa vida, gera até bênçãos únicas, coisas que nós não experimentaríamos se não passássemos por essas coisas indesejadas, essas coisas ruins. Então, Deus faz, sim, no meio de coisas ruins, estabelecimentos. Ele estabelece bênçãos, ele estabelece relacionamentos, ele estabelece o seu nome, o seu poder na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da dor. É bem nesse momento mesmo, onde Deus estabelece, Deus faz algo em nós, para nós, e às vezes até através de nós. E aí continua assim, que Deus falou assim para Jeremias naquele momento, né? "Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes", né? Num momento tão ruim, num momento que ele estava lá preso injustamente, porque ele só estava fazendo a vontade de Deus, mas Deus falou para ele: "Fale comigo, clame a mim, eu vou te mostrar coisas grandes, eu vou te mostrar que eu tenho grandes coisas para vocês." E geralmente, depois que a gente passa por um momento de dor ou passa por algo difícil na vida, a gente sente assim que a gente tem uma recompensa a ser vivida, ou a gente quer viver melhor. Eu falo isso por causa que eu estou até operado, eu passei por uma cirurgia, então agora eu me sinto assim como se a vida me devolvesse, como se eu tivesse que fazer melhor, como se eu pudesse fazer melhor, né? Eu posso fazer melhor, eu estou aqui. Não foi uma cirurgia grave, né? Foi uma cirurgia de hérnia, mas sempre a gente fica fragilizado, né, com essas situações. Então, clamar a Deus e pedir para Ele mostrar coisas grandes pra gente e saber que Deus tem coisas grandes pra gente é fabuloso, né? Porque isso fala dos nossos sonhos, fala, né, de coisas que
a gente almeja, né? Coisas grandes e firmes. Firmes porque serão estabelecidas, né? Coisas que Deus faz na vida da gente, geralmente elas duram, né? Geralmente são para sempre. E porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel e os edificarei como no princípio. Deus está falando que a cidade estava derribada, eles tinham, né? Os caldeus tinham entrado, né? E estava um caos a cidade. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres, tá? Enfim, aqui Deus fala assim, né? Que Ele vai restaurar o povo dele, que Ele vai nos restaurar, que Ele vai trazer paz pra gente, né? E daí Deus fala também que vai nos purificar da nossa maldade, porque nós pecamos contra o Senhor, né? No caso que o povo tinha transgredido contra Deus, mas mesmo assim Deus estava falando que Ele ia transformar aquele caos em algo bom, e fala também assim, e essa cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Olha que promessa maravilhosa mesmo, que Deus está dizendo, né? Que as pessoas vão olhar para a gente e vão se espantar de tanta paz que a gente vai ter, que nós teremos, né? Por causa das coisas que Deus vai fazer por nós, né? Em nós estará e essa cidade me servirá, e nós teremos nome de alegria, de louvor e de glória entre as nações da terra. Então as pessoas vão olhar para a gente, vão poder ver louvor, alegria e glória. É Deus que está falando, não sou eu. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, num lugar que, né, estava deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do noivo e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor. Pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas, nas planícies. Bom, enfim, Deus está falando que Ele vai transformar, né? Todo aquele caos, aquele lugar de deserto, o lugar ruim, as coisas ruins, tudo Ele vai transformar em bem, tudo Ele vai transformar em voz de gozo, em voz de alegria, uma palavra muito boa. Então, essa palavra é para aqueles assim que obedecem a Deus, que temem a Deus, que procuram fazer a vontade dele, né? Ou até mesmo aqueles que
estão se reconciliando com Deus, que querem uma nova vida, que querem fazer as coisas certas, que querem se voltar para Deus, que não aguentam mais a velha vida e que estão dispostos a mudar com a ajuda de Deus. Então, pense que Deus pode fazer da sua vida, de todo esse caos que você está passando, de toda essa ruína, Deus pode transformar em voz de gozo, em voz de alegria, em casamento, né? Então, é isso que Deus faz, né? Basta que a gente se volte para Ele. Essa é a promessa dele, é a palavra dele que está falando. E então é uma garantia que nós temos. Bom, essa é a palavra de Deus. Então eu agradeço a você que teve paciência, né, de ouvi-la, mas ela foi para sua edificação.